começar com uma oração. Altíssimo Deus, grandioso Pai, graças te damos por mais uma aula, que nós venhamos aprender a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, em cumprimento ao que disseram os profetas. No nome dele nós oramos. Amém. Vamos abrir em Mateus 23, Mateus capítulo 23, a partir do verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis rodeados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos friará. Mas aquele que preservar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias.
Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e falarão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Amém. A posição que eu vou defender sobre esses textos que nós lemos de Mateus 23 e 24 faz parte da perspectiva conhecida como preterismo, que significa pretérito passado, na medida que eu vou tentar demonstrar que o conteúdo primário, principal desta profecia, eu entendo que se cumpriu no passado. Não diz tudo, diz primário. Eu creio que se cumpriu no passado e se refere ao mesmo que nós vimos em Daniel 9 e também Daniel 7. Nós vamos entrar nos detalhes. No capítulo 23, o Senhor Jesus faz uma crítica no verso 37 à cidade de Jerusalém, fazendo referência ao passado da cidade de Jerusalém, da nação de Israel, como no passado eles tinham perseguido e resistido às verdades dos profetas. E nós já falamos sobre isso aqui, como eles resistiram às palavras de Jeremias,
e muitos outros profetas. E aqui Jesus está acusando-os porque eles estão fazendo com Jesus exatamente o mesmo que eles já tinham feito com os antigos profetas. Eles estão resistindo e perseguindo Jesus. E ao resistir e perseguir Jesus, Jesus traz uma palavra triste no verso 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Jesus falou isso dentro do templo. Aquele mesmo templo que foi construído lá no tempo de Êxodo, o templo de Zorobabel, quando eles voltaram do cativeiro babilônico. Esse templo, Jesus estava ali dentro, e ele fala, sua casa vai ficar deserta, e não somente, verso 39, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então observe que Jesus está colocando uma perspectiva de que ele estaria ausente, mas parece que haveria um tempo, ele já está falando do tempo em que ele voltaria, e parece o texto indicar que na volta de Jesus, Israel teria uma postura diferente em relação a ele. Eu estou abandonando a sua casa, eu estou deixando a sua casa, ela vai ficar deserta, e vocês não vão me ver mais, até um tempo em que vocês não vão agir comigo como estão agindo hoje. Até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí que a gente vai para o capítulo 24. Depois de dizer isso, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se os discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, quer dizer, os discípulos aproximaram dele e falaram: olha só como é que esse templo é bonito, olha só essa coluna aqui. Estavam falando do templo, estavam falando. E aí Jesus responde-os dizendo, Jesus porém lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aqui é importante observar que Jesus aqui não está falando de um prédio futuro. Ele está falando do edifício, do templo, que os discípulos na frente dele, Pedro, João, Tiago, estavam mostrando. Eles falam, olha só que bonito. Aí Jesus fala, este templo que vocês estão me mostrando, dizendo que é bonito, Pedro, Tiago, João, Mateus, esse templo vai ser destruído. Isso por si só já prova que Jesus está aqui falando do mesmo assunto de Daniel 9, do Salmo 69, de Daniel 7, é o mesmo assunto. Porque eles estão falando do mesmo templo. Daniel 9 falou que ia ser destruído o santuário. Era ou não era o santuário que foi construído e que o mesmo que Jesus frequentava e que os discípulos estavam dizendo que era bonito? Era o mesmo. Isso já, por si só, refuta a posição dos chamados futuristas, que vão dizer que essa destruição do templo é um templo futuro. Não, os discípulos apontaram, o texto diz que eles apontaram para que tempo que é. E Jesus falou, olha só o que Jesus fala: não vedes tudo isso? Está vendo isso aí que você está olhando? É isso que vai ser destruído. O que Jesus está profetizando, então, é o mesmo que Daniel 9, que depois da vinda do Cristo, o santuário seria destruído, porque aí no verso 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos,
quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então veja que aqui existem duas perguntas. Antes de analisar a resposta, antes de entender a resposta, você tem que entender a pergunta. Tem muita gente que quer estudar a resposta sem saber o que foi perguntado. A pergunta, na verdade, não é uma, são duas. Pergunta número 1. Quando serão essas coisas? Que coisas? Destruição do templo. Não ficará pedra sobre pedra. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É igual perguntar: Lúcio, quando você vai se casar e quando você terá filhos? Ele vai falar: vou me casar no dia tal, e quando eu tiver filhos, o dia e a hora ninguém sabe, exceto o pai. Ao fazer a pergunta, o Lúcio me dá uma data. A outra pergunta está um pouco mais vaga. Duas perguntas, dois assuntos interligados, porém diferentes. Guardem isso em vossas mentes. Então eles querem saber quando será a destruição do templo e que sinal haveria da vinda de Cristo e do fim do mundo. A posição que eu vou defender aqui é que, como os apóstolos fizeram duas perguntas diferentes, Jesus dá duas respostas. E a resposta de Jesus você tem que entender como resposta para cada uma das duas perguntas. E o grande erro de interpretação, ao meu ver, é que muita gente vai misturar as duas perguntas e, consequentemente, não entendem as duas respostas. Mas vamos ver o início da pergunta de Jesus no verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão ao mundo. Muitos. Por que Jesus, a resposta de Jesus começa: não se engane com pessoas dizendo eu sou Cristo? E se você for lá no final do discurso dele, no verso 24, ele vai repetir esse assunto: não se engane com falsos cristos. O que ele começa falando disso daí? Eu entendo o seguinte: a essa altura do campeonato, os apóstolos estavam um pouco confusos sobre a ordem dos acontecimentos. Eles não estavam querendo aceitar muito esse negócio de Jesus ia morrer. Jesus já tinha falado, desde Mateus Jesus já tinha falado, mas eles não estavam aceitando muito. Então, quando o assunto é a vinda de Jesus, vocês têm que entender que não era claro para eles, a essa altura do campeonato, essa ideia de Jesus voltando, aparecendo para todo mundo ver. Ok? Então, Jesus vai voltar. Legal, ele voltou e está lá em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, na minha casa. O que vai te garantir que isso não é verdade? Por que você não vai lá comigo ver se é isso mesmo? Ele voltou e está lá na minha casa. Então eles podiam ter esse entendimento de volta. Podiam trilhar por esse caminho, que voltar, mas voltou e ninguém viu. Está lá em Roma, está lá em Éfeso. Ou seja, se fosse assim, eles estariam sujeitos a serem enganados muito fácil. Porque alguém podia dizer: ele já voltou, está aqui.
Já voltou, está ali, já voltou, está aqui do outro. Aí Jesus está dizendo, calma, não acredite nessa história, porque não vai ser assim. Então, esse é o sentido do primeiro aviso. É evitar com que eles fossem enganados por impostores ou por pessoas que chegassem dizendo-se o Messias, uma série de coisas que poderia ser dito, e ele está falando, não vai ser assim. Você pode pular aí, verso 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Eis que ele está ali tomando café agora. Por que vocês não acreditam em mim? Não falaram que Jesus ia voltar? Por que ele não pode estar ali tomando café agora? Já voltou para a gente. Não, Jesus está falando, não acredite, porque a minha vinda não será assim. Essa consideração vai ter implicações para a maneira com que eu interpreto algo lá na frente. Então guarde essa parte bem na sua cabeça, porque isso vai influenciar algo que eu vou retomar lá na frente. Então o primeiro aviso de Jesus é sobre os falsos, eu sou o Cristo e etc. O segundo aviso de Jesus é sobre as guerras. Sobre as guerras. Verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Muitos de vocês já ouviram falar que quando estoura uma guerra, alguém fala assim, esse é o sinal do fim do mundo. O sinal do fim do mundo, que o Jesus está prestes a voltar, é que está tendo muita guerra. Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que muitas guerras é sinal do fim do mundo. Vou ler o verso de novo, presta atenção. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, porque é o sinal do fim. É isso que ele diz? Mas ainda não é o fim. É o contrário do que o povo diz. O contrário. Aqui Jesus, ele fala das guerras, não para dizer que é um sinal de que ele está prestes a voltar, que o mundo está prestes a acabar. Mas eu creio que é por outro motivo, semelhante à primeira coisa que ele cita. Veja bem, assim como por uma interpretação e um entendimento errado sobre as coisas, os apóstolos estariam sujeitos a serem enganados por pessoas se passando por Jesus, sem que fosse, assim também, por um entendimento errado, existia o risco de eles terem um entendimento errado sobre as guerras durante o reino de Cristo. Para ser mais específicos, muitos dos judeus, com base em interpretações errôneas do Velho Testamento, eles achavam que quando o Messias viesse, imediatamente depois não haveria mais guerras. Acabaria as guerras. Nenhuma passagem do Velho Testamento diz que o Messias nasceu, não tem mais guerras. Mas havia sim algumas passagens que associam a vinda do Messias ao fim das guerras. Não diz que é imediatamente depois que ele veio.
mas disse que o Messias traria o fim das guerras. Quando? Quando? Aí já entrava a especulação, de forma que os apóstolos, ao ver guerras acontecendo, os cristãos estariam sujeitos. Ué, o Messias não veio? Por que está tendo essa guerra? Eu achei que quando o Messias viesse não ia ter guerra. Não é isso que o Velho Testamento diz. Pelo contrário, Daniel 9 te fala de uma guerra lá, depois do nascimento do Messias. Mas vocês sabem como que é a interpretação bíblica errada. Seja como for, Jesus está dizendo aqui, quando vocês verem guerras, rumores de guerra, vai acontecer isso daí, mas não fiquem perturbados com isso. Porque era para acontecer isso mesmo, não está errado não tem nada de estranho não. Era mister que seja assim. Está exatamente como era para acontecer. Não se atribulem, não fiquem angustiados, então Jesus não é o Messias. Não, era para ser assim. Só você voltar lá em Daniel 9, essas passagens vão trazer essa perspectiva diferente. No verso 7, ele vai repetir a questão das guerras, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Ou seja, vai vir coisa pior por aí. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Aí ele vai falar da perseguição que haveria. Depois no verso 11 ele vai falar sobre os falsos profetas. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meus irmãos, você vê aqui no verso 11 e 12 que existe uma relação entre falso profeta e a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Qual é a relação? A relação quando começa a ter muito falso profeta, ou seja, gente se dizendo religiosos, só que fazendo coisa errada, o que começa a acontecer? O mal começa a aumentar e o amor começa a se esfriar, as pessoas começam a ficar decepcionadas. Então todo mundo é enganador. Então esse negócio de Jesus não existe. O amor se esfria. O pessoal fica decepcionado. É muita maldade, você começa a perder o senso, porque esses falsos profetas começam a enganar muita gente, aí vem a decepção. Então aqui no Mateus 24, até aqui, Jesus está anunciando diversos tipos de desgraça que haveriam de acontecer em relação ao tempo que ele estava falando. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que todas essas desgraças que Jesus anunciou aí, ele não anuncia essas coisas como coisas que deveriam acontecer somente quando o universo estivesse prestes a chegar ao fim. Mas, na verdade, ele está anunciando coisas que deveriam acontecer já na geração que os apóstolos estariam vivos. Tudo o que eu li aqui para vocês, do verso 4, eu li até o verso 12, aconteceram naquela geração. Tudo. Quer ver eu te mostrar uma coisa? Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Naquela geração teve alguma guerra? A gente estudou aqui sobre as guerras.
as guerras civis, até dentro do Império Romano, uma parte do Império lutando contra outro. No primeiro século teve guerras. Ou guerra começou a existir só no século XX com a Segunda Guerra Mundial? Não, tinha guerras. Tinha falsos profetas? Surgiram falsos profetas? Abra na carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Por que eu não posso acreditar em todo mundo? Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Só vai se levantar a partir do ano 2000? Não, já estava se levantando no tempo de João. Volte a Mateus 24. E surgirão muitos falsos profetas. Por todo o Novo Testamento você vê isso, falsos profetas. E esses falsos profetas, eles enganariam as pessoas, e isso faria com que a iniquidade aumentasse, o amor se esfriasse. Existem 3 cartas na Bíblia, no Novo Testamento, escritas para lidar diretamente com versos 11 e 12. Que são as 3 cartas de João. Todo mundo aqui já leu as 3 cartas de João. Quais são os assuntos das 3 cartas de João? Número 1, tome cuidado com os falsos profetas. Número 2, obedeça aos mandamentos. Número 3, ame o seu próximo. Por que João, no final da sua carreira, escreveu 3 cartas para mandar tomar cuidado com os falsos profetas, para mandar você obedecer os mandamentos, para mandar você amar o próximo? Porque ele estava vivendo o cumprimento da profecia de Jesus. No tempo de João, os falsos profetas tinham saído pelo mundo, 1 João 4, e o amor estava se esfriando. Por isso João escreve a carta o tempo todo falando de amor, 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 amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque o amor estava se esfriando. Pode ler a carta de João. É o tempo todo, falso profeta, amor, falso profeta, amor, falso profeta, amor. Ele vai falar também, toda hora, guarde os mandamentos. Está vendo a palavra iniquidade? A palavra iniquidade, no original grego, é a palavra anomia. Anomia. Ok? Nomia significa lei. Nomia significa lei. Anomia, contra a lei. Ou sem lei. O que João fala o tempo todo? Guarde a lei, guarde os mandamentos. Porque a transgressão da lei está se multiplicando e o amor está se esfriando. Então, tudo isso daqui que Jesus descreve que haveria de acontecer, é só você abrir Atos, você vai ver perseguição, você vai ver falsos profetas, você vai ver o esfriamento do amor. O que Jesus disse lá em Apocalipse para a igreja, a primeira igreja que ele escreveu a carta? Você se esqueceu do primeiro amor. O amor se esfriando nas igrejas. Apocalipse 2. Naquele tempo, estava tendo uma apostasia geral. Então, tudo que Jesus descreveu aqui se cumpriu no primeiro século e eles viram acontecer. Os discípulos, os primeiros cristãos, viram acontecer. Mas diante daqueles acontecimentos, eles poderiam ficar desanimados, pensando, poxa, se vai acontecer isso, se vai ter se vai ter um monte de falso profeta, um monte de falso Cristo, o amor se esfriando, ninguém quer mais obedecer às leis de Deus, perseguição, traição, guerra. Então acabou o evangelho.
Não vai ter mais cristianismo. E é aí que Jesus, em meio a tudo isso aí, vai falar no verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, esta palavra e este evangelho do reino será pregado, irá prevalecer, está em contraste com as desgraças que ele acabou de mencionar. As desgraças que ele acabou de mencionar estão em contraste com uma perspectiva de que essas coisas não serão capazes de impedir o evangelho de prevalecer e avançar e crescer. E é por isso que não faz qualquer sentido uma pessoa falar, por exemplo, não tem jeito para o evangelho prevalecer e crescer e avançar em Uberlândia, porque Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. Mais um exemplo do que eu disse na segunda aula. Pare de tirar o texto do contexto. Jesus está falando de coisas específicas que aconteceriam no primeiro século e não do que seria a regra para todos os séculos, em todos os lugares, em todos os momentos. Se Jesus diz que Jerusalém será destruído no ano de 70, ele não está dizendo que vai ser destruído todo ano. E se ele diz que naquele tempo o amor se esfriaria, ou que haveria guerras, ele não diz que vai ser a mesma coisa o tempo todo em todos os lugares. Pode ser que em Uberlândia o amor esteja se esfriando. Pode ser que esteja. E aí a gente tem que se perguntar se a gente não está parecido com a igreja lá do primeiro século. Mas ele não estava falando sobre isso em primeira instância. Ele estava falando de coisas que aconteceriam naquela geração. Se em outra geração ia ter parecido, aí é outra situação. Como é que eu posso dizer tão firmemente que ele estava falando de coisas daquela geração? Nós vamos ver mais evidências depois, mas eu quero mostrar um único versículo. É o que ele diz no verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Não passará esta geração sem que vocês vejam as guerras, os falsos profetas, o amor se esfriando, a perseguição. Mas em outra geração também tem perseguição. Tem sim. Mas ele estava falando de coisas que eles veriam na queda. Porque implica em dizer que nas outras gerações isso pode acontecer ou não. Ou não. Eu nunca fui perseguido. Fisicamente, igual ele fala aqui, entregar a visão para serem mortos, ninguém nunca me entregou. Ninguém falou assim, eu vou entregar você para o governador do Rio Grande do Sul para você ser morto. Ele não estava falando de mim. Ele estava falando daquela geração. Mas essa desgraça que a geração dos apóstolos viu acontecer está em contraste com a promessa de que, apesar delas, o evangelho avançaria, o evangelho continuaria em meio às nações e essas coisas não seriam capazes de impedir o avanço do evangelho. E é aí que no verso, até aí você está falando de coisas, ele diz que fala de coisas
que aconteceriam no mundo de forma geral. Se a gente viu Ásia Menor, a igreja lá do Apocalipse, na Ásia, tinha falso profeta, tinha esfriamento do amor. Em Corinto tinha falso profeta, tinha esfriamento do amor. Vários lugares estava acontecendo isso. Só que agora, no verso 15, ele vai se restringir a um lugar específico da terra. Então, no verso 15, ele inicia outro assunto. Verso 15 começa outro assunto, que é especificamente: quando, pois, virdes que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Ele está dizendo, agora eu vou falar do assunto de Daniel. Qual o assunto de Daniel? A abominação da desolação. Onde é que Daniel fala isso? Capítulo 9 também. Volte para o capítulo 9. Verso 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinados as assolações. Opa, ele está falando de guerra, naquela época, né? E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Assolador vem de assolar. Mateus 24, volta lá. Voltando ao verso 15. Então, no verso 15, ele está falando, quando vocês virem acontecer o que está escrito em Daniel 9, a abominação da desolação. Em vez de desolar, assolar, é a mesma ideia. De que falou o profeta Daniel? O que o profeta Daniel falou lá? Sobre a destruição da cidade do santuário. E foi isso que os apóstolos tinham perguntado para Jesus no início do capítulo, foi isso? Quando será a destruição do templo? Então agora Jesus vai falar diretamente sobre a pergunta relacionada à destruição do templo. Verso 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa. Presta atenção. Veja que Jesus fala aí sobre a Judéia. Por que ele está falando sobre a Judéia? O templo ficava em Jerusalém, na Judéia. Então veja que o que Jesus está descrevendo aí não é algo que ocorre no mundo inteiro, mas é algo na região da Judéia, em Israel, na região de Jerusalém. E ele está mandando que as pessoas fujam da Judéia, fujam de Jerusalém. Por quê? Por que fugir de Jerusalém? Por que fugir da Judéia? O que Daniel disse que vai acontecer em Jerusalém? Vai ser destruído. Então você vê que todo este contexto aqui é referente à destruição de Jerusalém e do templo que aconteceu na primeira guerra romano-judaica. Esse é o contexto. Não tem como tirar desse contexto. Ele faz referência à pergunta de Daniel e ele está respondendo à pergunta dos discípulos sobre a destruição do templo.
Ele vai dizer: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa da sua casa. Por que não posso voltar para tirar meus móveis? Vamos fazer uma mudança. Espera o caminhão chegar para fazer a mudança. Por que não? Com calma. Porque você está fugindo de uma guerra. Não volte para tentar buscar nada, porque os exércitos romanos estão chegando para destruir. Na verdade, eu falei exércitos romanos, mas antes dos romanos atacarem, teve outro ataque, que foi o ataque dos edomitas. A gente cantou sobre ele no Salmo 137. Eles fizeram o ataque inicial. Os descendentes de Esaú, eles sempre atacaram. Quando a Babilônia atacou, eles atacaram também. Por isso que fala: lembra-te dos filhos de Edom. Mas a guerra está chegando, não tem tempo para ficar vendo qual móvel você vai levar. Verso 18: e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mesma história. Você está no campo, não volta para a cidade não. Verso 19: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O que é aí naqueles dias? Ele está falando dos dias da fuga. Imagina, você tem que fugir de uma cidade e a sua mulher está grávida. Ou você é uma mulher grávida, você está com aquele barrigão, como é que você vai correr? Ou então você tem um bebê de colo. Você tem que correr com o bebê de colo. O contexto é a fuga aqui. É a hora de fugir. E orai para que a vossa fuga, verso 20, não aconteça no inverno nem no sábado. Por que não no inverno? Você está louco ter que fugir no meio do frio, você tendo que fugir. Dificulta. Hoje vocês têm um aquecedorzinho em casa, né? Vocês ficam tranquilos. Agora imagina você ter que sair do seu conforto para fugir de uma guerra no inverno. E por que no sábado também não? Por que não era bom ser no sábado? Se vocês lerem, por exemplo, o livro de Neemias, vocês lembram que os judeus, quando eles guardavam o sábado, eles não gostavam muito de guardar o sábado. E aí, lá no livro de Neemias, eles começam a fazer comércio no sábado. E Neemias, para impedir o comércio de acontecer, ele fecha os portões da cidade no dia de sábado. Ele fala: agora vai fechar os portões da cidade nesse dia para ninguém conseguir. Mas peraí, e se eu tiver que fugir no sábado? Se eu tiver que fugir no sábado, a cidade tinha muro. Você lembra? A gente viu aqui? A cidade tinha muro. Eu tinha que passar pelo portão. Só que aí o portão no sábado estaria fechado. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, onde você vai te dar de cara com o muro e vai ser difícil você pular o muro. O portão. Mas por quê? Por que é que a gente tem que fugir com todo esse fôlego, com toda essa ênfase, a ponto de eu deixar tudo para trás? Aliás, antes de falar o porquê, eu quero trazer à memória de vocês uma história lá de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, Estevão, teve uma hora que a igreja de Jerusalém estava crescendo demais, e os judeus de diversos lugares começaram a criar oposição, os fariseus não aceitando aquilo,
Até que em meio a tudo isso aí teve um homem chamado Estevão. Estevão que foi morto, foi apedrejado com consentimento de Paulo. Quando Estevão foi morto, se vocês lembrarem de uma das acusações que eles levantaram contra Estevão, eles falaram: Estevão está pregando que esse templo vai ser destruído. Ele tem que morrer porque ele está dizendo que o santuário vai ser destruído. Para pensar, da onde que Estevão teria tirado essa ideia? Da onde que Estevão aprendeu que o santuário ia ser destruído? Com Jesus e com Daniel. Não é isso? Jesus e Daniel. E isso aí começa a nos levar a refletir sobre algo bem peculiar da igreja de Jerusalém. Se essa pregação estava em voga no tempo da igreja de Jerusalém, Jerusalém vai ser destruído, vai ser destruído, vai ser destruído, o templo vai ser destruído, talvez isso explique por que é que havia na igreja de Jerusalém algo que não havia em nenhuma outra igreja. Se for para a igreja de Corinto, isso não existia. Se for para a igreja de Éfeso, isso não existia. Se for para a igreja de Roma, não existia. Tinha algo que só existia na igreja de Jerusalém, que era que todo mundo vendia as suas propriedades. Você lembra disso? Eles vendiam suas terras. Todo mundo vendendo as terras. Por que eles estavam vendendo as terras? Por que eles não queriam ter terra ali? Você já se perguntou isso? Por que eles não queriam ter terra em Jerusalém? Porque eles eram comunistas. Não era não. É porque Jesus disse que Jerusalém seria destruído. Todo mundo aqui mora em Uberlândia? Se Jesus falasse assim, Uberlândia vai ser destruído nesta geração. Nesta geração. Quanto você pagaria por um terreno nessa cidade aqui de Cruz? Jesus falou. Se arrapar fora daqui, né? Por isso não tem outras igrejas, só de Jerusalém eles fazem isso. E aí eles pegam Estevão, esse Estevão aqui, está falando que vai ser destruído. Vou matar ele. E foi destruído. Mas aqui nós vemos Jesus dando uma ordem de fuga. Sai da Judéia. Sai de Jerusalém. Sai de Jerusalém. Por quê? Por que sai de Jerusalém? O que vai acontecer? Verso 21. Porque haverá então grande tribulação. Grande tribulação. Qual é a intensidade dessa tribulação? Como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Grande tribulação. Vamos ler o que o Evangelho de Lucas diz sobre isso. O Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Então vocês vejam aqui em Lucas, ele coloca a ênfase que esta destruição que viria sobre Jerusalém, que causou a destruição do templo,
seria acompanhado pelos judeus sendo levados cativos para todas as nações. E aí você vê a semelhança com a destruição do templo no tempo de Daniel. O que aconteceu lá em Daniel? Foi destruído Jerusalém, foi destruído o templo, e aí eles entraram no cativeiro babilônico. E a Babilônia, na verdade, incluía aí várias nações, não só, né, todo mundo na cidade, na capital. E eles acabaram sendo espalhados até pela Pérsia, muita história. Mas é a mesma ideia de que Jerusalém é destruído, o templo é destruído e o povo se espalha, é levado cativo, mas dessa vez para o Império Romano, como escravos e tudo isso aí. Agora, vou te dar duas informações importantes. Primeiro, o dia em que o templo foi destruído pelos romanos foi no mesmo dia que foi destruído pelos babilônicos. No dia 9 do mês Ave. Ave, vocês querem Ave? No dia que os babilônicos destruíram, foi no dia 9 do mês Ave. Quando Tito destruiu de Roma, quando Roma destruiu de novo, foi no mesmo dia do ano. Será que é coincidência? Que até hoje os judeus eles têm esse dia como um dia de lamento. E várias outras desgraças aconteceram com eles nesse mesmo dia. É o dia oficial deles de lamentar pelos templos destruídos e outras coisas. Mas você vê que tanto na destruição do cativeiro babilônico, quanto na destruição de Roma, o princípio que se está vigorando é o princípio da aliança lá de Levítico. Voltem lá em Levítico, capítulo 25. Na verdade, 26. Verso 14. Porém, se não me ouvirdes, nem fizerdes todos esses meus mandamentos, e se abominardes os meus decretos, e vossa alma menosprezar os meus regulamentos. Eu acho que estou numa tradução diferente. Qual verso estava, gente? 15. E se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, aí existem diversas maldições, mas eu quero que vocês vejam o verso 32. Então assolarei a terra, verso 31. E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não os tirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem, e espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas, e então a terra folgará dos seus sábados, etc. Então você vê aí em Levítico 26 que aquilo que Mateus 24 diz e Lucas 21 diz, pode voltar a Mateus 24, é o cumprimento das maldições da aliança. É o cumprimento das maldições da aliança, por eles terem rejeitado a Jesus, por eles não terem guardado os mandamentos de Deus. Aí Deus aplicou as maldições da aliança. E lá em Mateus 24, verso 21, vocês estão vendo onde fala aí grande tribulação?
Eu acho que algumas traduções dizem grande aflição, mas dá no mesmo. Ok? Como nós devemos entender essa grande tribulação aí? Essa grande tribulação é a aplicação das maldições de Levítico 24, de Levítico 26, sobre aquele povo. Então você vê que a grande tribulação aí não é simplesmente, como é que ele diz? Um período de 7 anos no futuro que vai ter uma tribulação mundial. Totalmente fora de contexto. A grande tribulação aqui está no contexto da guerra judaico-romana, em que na circunstância dessa guerra, o tempo da paciência de Deus com eles, daquela janela de 40 anos, acabou. Vocês perseguiram os apóstolos, vocês perseguiram os pregadores que eu enviei, e agora vocês vão receber as maldições de Levítico capítulo 26, e o seu templo vai ser destruído, e vocês vão ser espalhados entre as nações, como a gente viu lá em Lucas 21, sendo escravizados, e vocês não vão ter sossego porque vocês rejeitaram a minha aliança. Isso que é grande tribulação em Mateus 24. Então, você vê que Mateus 24 tem um contexto muito claro. Tem um contexto aqui muito direto, que está ligado a Daniel 9, que está ligado à pergunta dos apóstolos. Não tem como você simplesmente chegar de paraquedas nesse verso e sair jogando tudo. Não aconteceu nada, vai tudo para o futuro. Então, por que ele diz, todavia, ele não fala simplesmente que é uma tribulação, porque tribulação é usado na Bíblia para se referir a qualquer situação atribulada. Ele é bem específico, que é uma grande tribulação e que é de tal forma que nunca teve assim antes e que nunca vai ter depois, ou seja, embora essas maldições tivessem sido aplicadas a Israel antes, nunca tinha sido aplicado nessa intensidade que vai ser agora. É uma intensidade como nunca tinha sido visto antes. Ele traz essa especificação. Então, se com base nisso aí que Jesus diz no verso 21, você não pode nem dizer assim, ó. Não, isso aí eu já vi gente falando isso aí. Ó, não, tinha essa aqui. Teve essa tribulação aí no ano 70, só que isso aí acabou e vai ter uma outra que vai ser mais intensa. Que vai ser pior, isso aí é só um tipo de uma pior. Não, Jesus falou, essa aqui, isso aqui que estou falando, não vai ter uma outra diferente e pior. Essa aqui é o máximo de intensidade. O que vai acontecer, você tem que entender que faz parte de algo que é como nunca houve antes, nem nunca vai haver. Não tem nada de um tipo, de outro tempo que vai ter. Não, Jesus disse qual é o tempo, e ele disse qual era a guerra. E é o que Jesus disse. Não pode escapar do que ele falou. Eu acho que meu tempo acabou. Nós vamos continuar esse sermão na outra. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pelas profecias de Jesus, que anunciou todas as coisas conforme realmente aconteceu. No nome dele eu oro. Amém.